Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Marcos novamente. Vamos dar continuidade à correção do roteiro de estudos número 5. Nós paramos na atividade 11. A atividade 11 se refere ao texto 3. E na atividade 11 ele pede para você completar essa frase com as palavras que faltavam, com as expressões que faltavam, não é? Então, o período dinástico do Egito Antigo costuma ser dividido em... Então, a história política do Egito Antigo costuma ser dividida em quais períodos? E nós dividimos em 3 períodos, não é? Antigo Império, Médio Império e Novo Império. Então, a resposta é Antigo Império, Médio Império e Novo Império. Certo? Na questão 11. E aí temos o texto 4, que fala sobre o Antigo Império, que foi o primeiro período da história egípcia, né, que se constituiu a monarquia teocrática, que o rei era o representante de Deus, né, ele era um deus vivo, considerado um deus vivo, né, o rei, o faraó, considerado um deus vivo. Fala das funções que ele tinha, né, chefe político, legislador, era juiz, sacerdote. E também fala dos escribas, né, da importância desses funcionários que sabiam ler, escrever e cuidavam das atividades, das funções administrativas, né, como a cobrança de impostos. Fala também que nesse período surgiram as pirâmides mais conhecidas, né, que são a Quéops, Khafre e Mycerinos, as 3 pirâmides famosas que foram construídas na planície de Gizé. E elas são guardadas pela Esfinge, que é aquela escultura de corpo de leão e cabeça humana. E fala também do fim do Antigo Império. Certo? Então aqui nós temos as pirâmides, a foto das pirâmides. E na atividade 12 ele pergunta como se caracterizava o governo no Antigo Império Egípcio. Como é que era o governo no Antigo Império Egípcio? Então, de acordo com o texto, o governo era uma monarquia teocrática. Monarquia teocrática. Que o rei é um representante de Deus na Terra, não é? Ele é um representante divino, ele é Deus, ele é um Deus, considerado um Deus vivo. Então, o rei era denominado faraó e possuía caráter divino, ele era um deus, sendo considerado filho do deus Sol. Tinha poder absoluto e atuava como chefe político, supremo legislador, juiz e sacerdote. Tá? Mas se vocês colocaram somente o governo era uma monarquia teocrática, já bastava como resposta. Tá? Então, essa foi a questão 12. Questão 13. Quem eram os escribas, de acordo com o texto? Então, de acordo com o texto, eram as pessoas que sabiam ler e escrever e tinham funções administrativas, como a cobrança de impostos. Tá? Tinham funções administrativas, principalmente ligadas à cobrança de impostos. Eram eles que registravam a contabilidade, eles que registravam toda a documentação, porque só eles que sabiam ler e escrever, certo? Então, atividade 13 era essa a resposta. Atividade 14. De onde vinham os recursos para a construção de grandes obras no Egito Antigo? De onde vinham os recursos? Justamente da cobrança de impostos, que era feita pelos escribas. Então, vinham da cobrança de impostos. Então, questão 14 foi essa. Questão 15. Também ele pede para completar as lacunas com as palavras que faltam, né? Então, a frase começa. Foi no Antigo Império que os egípcios construíram obras monumentais, como as... Quais foram as obras monumentais? As pirâmides. As mais conhecidas, localizadas em qual planície? Na planície de Gizé, ou Gizé. São as de Quéops,
Quéfren e Miquerinos, Quéops, Quéfren e Miquerinos, guardadas por uma estátua gigantesca, ou escultura gigantesca, que é a esfinge, certo? Então essas palavras completavam a frase da atividade 15. Em seguida temos o texto 5, que fala sobre o Médio Império, que foi o período intermediário da história política do Egito Antigo. Fala que foi um período conturbado, porque houve muitas invasões do Egito, né, no Egito, pelos Ixos, invasões de outros povos, pelos Ixos, que eram militarmente superiores aos egípcios, né, porque eles usavam cavalos. Fala o momento em que eles foram expulsos pelos egípcios. E fala o final desse período, né, desse período conturbado. Então aí surge o novo período, depois do Médio Império, né, desse período de invasões dos Ixos, vem o Novo Império. E aí esse Novo Império se estende até que corresponde ao último período da história política egípcia, que vai até o seu final, vai até o final da civilização egípcia, do Antigo Egito. Ele se estende até 525, e a gente tem o predomínio do quê? Do militarismo e do imperialismo, né? Quer dizer, o Egito Antigo torna-se uma potência imperialista. Ele começa a dominar os outros povos, a invadir os outros territórios, começa a guerrear com outros povos. E é nesse período que você tem um exército bem organizado, né? Daí o caráter militarista, né? Você tem um exército bem fortalecido. E os faraós, eles usam esse exército para poder conquistar e estender as fronteiras do império. Então eles se estendem até o rio Eufrates, lá na Mesopotâmia. Por isso que é chamado também, esse período é caracterizado pelo imperialismo, pelo domínio do Império Egípcio sobre os demais territórios, sobre os demais povos. Aí destacam-se dois faraós, o Tutmés III e o Ramsés II. Só que tudo isso teve um custo, não é? Houve aumento dos gastos e guerras internas acabaram enfraquecendo o Império. Né? Ao mesmo tempo que conquistava, deixava internamente o seu território mais fraco, o que permitiu que os outros povos invadissem. Quais outros povos? Os assírios, lá da Mesopotâmia. E depois os persas. E finalmente Alexandre Magno, lá da Macedônia, né, os macedônios conquistaram a região em 30 a.C., antes da chegada dos romanos. Tá? Aí marcando o final do Império. E logo em seguida temos a questão 16. Então a questão 16 ela fala: a capital do Egito no Médio Império. Aí, se vocês forem lá no texto 5, vocês vão descobrir que é a cidade de Tebas. Então passou a ser a cidade de Tebas. Questão 17. Como terminou o período do Médio Império? De acordo com o texto, por volta de 1750, quando o Egito foi invadido por quem? Pelos Ixos, que é um povo oriundo da Ásia. Eles eram militarmente superiores aos egípcios, porque eles tinham armas mais eficientes e carros de guerra puxados por cavalos. Então, bastava você colocar somente isso, ó. Por volta de 1750, o Egito foi invadido pelos Ixos, um povo oriundo da Ásia. Já era o suficiente. É que aqui a resposta está mais completa. Aí fala também que por quase 2 séculos mantiveram o domínio do território e crises internas dessa invasão marcaram o fim do Médio Império, o que possibilitou a expulsão desses Ixos. E aí deu início à nova fase do Novo Império.
Questão 18. Você tem uma frase para completar as lacunas, né? E a frase diz: o novo império egípcio caracterizou-se pelo... Então, de acordo lá com o texto 6, caracterizou-se pelo quê? Pelo militarismo e pelo imperialismo, né? Pela formação de um grande exército e pelo imperialismo, pela conquista de novos territórios, pela expansão do território, né? Do império, pela expansão do império, pela conquista de novos territórios. Então, na formação do Império Egípcio, na qual muitas regiões do Oriente Próximo foram conquistadas, destacaram-se os faraós Tutmés III e Ramsés II. Então, essas foram as respostas da questão 18. Questão 19 também, pede para completar a frase, que é a seguinte: o período de decadência ocorreu quando o Império Egípcio, enfraquecido, sofreu invasões de vários povos. Quais povos? Primeiro os assírios, depois os persas e os macedônicos. Certo? Quando Alexandre Magno, o general macedônico, invadiu e conquistou o Egito. E finalmente os romanos. Certo? Então essa é a questão 19. Questão 20. Por que o Egito Antigo entrou em decadência e passou a ser atacado por outros povos? Justamente por quê? Por causa dos gastos com as campanhas militares e guerras internas. Então, em virtude dos gastos com campanhas militares e guerras internas. Tá? Então, com a questão 20, a gente termina de estudar os três períodos da história do Egito Antigo. O Antigo Império, o Médio Império e o Novo Império. Agora o texto 7 fala da economia egípcia. E aí ele destaca que a agricultura era a principal atividade do Egito Antigo. Fala dos produtos que eram cultivados e fala da importância das cheias do rio Nilo, né, para o cultivo. E fala do trabalho dos camponeses, não é? Lembram quando eu falei na aula sobre o Egito Antigo? Que os camponeses eram a base da sociedade no Egito. E eles trabalhavam quase que gratuitamente para os faraós. Era uma servidão coletiva praticamente, né? E eles eram a maioria da população. E eles eram encarregados, juntamente com os escravos eram geralmente prisioneiros de guerra, na construção de túmulos e dos templos. Dos túmulos, quais são os túmulos? As pirâmides. Certo? E também fala da pecuária, da avicultura, e da caça e da pesca também que eles praticavam. E do comércio interno também que existia, né? Existia uma camada intermediária na sociedade egípcia formada por comerciantes e artesãos que prestavam serviços aos que estavam lá no topo da pirâmide, né? Os sacerdotes, a família real e o faraó. Certo? E também esses comerciantes mantinham relações com outros povos, né? Trocavam mercadorias com outros povos. Certo? Aí havia a produção de artesanato, né? Os artesãos produziam o quê? Joias, móveis, armas, ferramentas, tecidos, etc. Tá? Então, esse texto destacava como era a economia lá no Egito. E a questão 21 pergunta: qual foi a base da economia egípcia? Qual foi a principal atividade da economia egípcia? Foi justamente o que? A agricultura. A agricultura era a base da economia egípcia. Através da agricultura, da produção de alimentos, da concentração de terras, é que se definiu a sociedade egípcia, não é? Os camponeses constituíam a maioria dessas sociedades e eles eram eles que sustentavam a boa parte dessa sociedade através da atividade agrícola.
Então a economia era basicamente da agricultura. Embora existisse o comércio, embora existisse o artesanato, ainda a principal atividade era a agricultura. Certo, pessoal? Então com isso nós encerramos mais um roteiro, o roteiro de estudos número 5. Tá? Muito obrigado pela atenção. Qualquer dúvida escrevam aí nos comentários e até a próxima. Tchau.